Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, o nosso coração, nesse tempo maravilhoso que é aquele que se chama hoje, amém? Mais um dia que o Papai do Céu nos confiou, né, a graça de vivermos, de ar entrando nos nossos pulmões, graças a Deus por essa oportunidade linda e enriquecedora, né, que nós temos de estarmos aqui juntos. Hoje eu tô um pouquinho atrasada, me perdoem. Oi, Sossô, seja bem-vinda, querida. Tô falando que eu tô um pouquinho atrasada hoje. É um tema um pouco mais polêmico. O final do capítulo de Coríntios é extremamente edificante. Eu queria me aprofundar um pouco mais. Eu ainda sinto que eu posso gastar mais tempo. Gente, como é bom estudar a Bíblia. Por que que a gente não vive para isso? Para orar, para ler a palavra? Porque muitas vezes nós deixamos a nossa carne, né, vencer, porque é tão maravilhoso estar nesse lugar. Gente, é tão maravilhoso. Meu Deus, é tão enriquecedor. Graças a Deus por essa oportunidade, graças a Deus pela graça de Jesus que nos alcança, mesmo nós sendo ainda pecadores, e graças a Deus por estarmos aqui. Mais uma aula, agradeço por seu tempo. Ô, Sossô, é um privilégio para mim servir Jesus e a igreja de Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração então? Vamos clamar pela graça do Espírito Santo, porque só por Ele, né? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. O Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda ação de graças. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Reina para sempre. A Ti seja a glória na igreja, ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que o Senhor receba toda adoração para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós Te pedimos, Espírito Santo, que ao meditar nesses 5 capítulos hoje, o Senhor nos ajude a compreender de verdades espirituais, que a nossa mente física e carnal muitas vezes não consegue entender, compreender e aceitar, porque o homem natural não consegue discernir das coisas espirituais, mas Espírito Santo, Tu que escrutinas a mente do Senhor, que habita em nós, nos ensina, Senhor, a ir além e a compreender de coisas que até então nós não compreendíamos. Eu Te peço, abra a nossa mente, Espírito, me ajuda a falar. Como Senhor, ó Deus, nós lemos sobre o dom de profetizar, nos ajuda a profetizar, Senhor, a mim a profetizar. E aqueles irmãos amados que vão ouvir, ajuda a compreender. E que todos nós possamos ter a Tua graça para praticar tudo que for falado aqui. Perdão, Espírito Santo, pelas minhas falhas. Perdão, Senhor, porque sou pecadora. Mas nessa tarde eu declaro minha dependência no Senhor. E faça de acordo com o Teu querer, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, então. Hoje nós vamos terminar a primeira carta de Paulo, pelo menos aquela que foi preservada, né? Aos Coríntios, nós vamos do capítulo 11 até o capítulo 16, tá bom? Só que uma coisa que nós precisamos entender é a questão cultural. Gente, uma das coisas mais perigosas que podem acontecer dentro da igreja de Cristo é uma pessoa pegar a Bíblia e isolar um versículo da Bíblia. E acontece assim direto. Muitas seitas, elas são fundadas a partir dessa distorção, por causa do tirar um versículo do contexto, né? Então um versículo fora do contexto gera pretexto e heresia. Então nós precisamos sempre, ao ler a Bíblia, ter uma compreensão do todo. Esse ano, com eu estudando a Bíblia, porque uma coisa que eu percebi é que sempre que eu li a Bíblia na minha cabeça de maneira fragmentada. Eu entendi o contexto, mas de maneira bem superficial, e focava em versículos. Olha esse versículo, que versículo lindo, olha esse versículo. Hoje, agora, no tempo presente, enquanto eu estudo a Bíblia, tem sido tão diferente para mim, graças a Deus. Por isso, Sossô, que quando você me agradece por meu tempo, na verdade, eu que fico grata. Porque Deus preparou pessoas para estar comigo nessa jornada, e que Deus tem me dado essa oportunidade de aprender, porque, gente, como tem sido fortalecedor para mim ler e estudar a Bíblia. Então, a gente precisa entender que a gente não pode pegar um versículo fora do contexto. Porque pegar um versículo fora do contexto, sem entender a cultura, o porquê que Deus está usando o apóstolo para falar aquilo, qual que era a cultura dos coríntios, por que
faz sentido para aquela época Paulo falar que as mulheres não podiam interromper o culto e as mulheres não podiam falar na igreja. O que está acontecendo? Por que isso? Então é necessário esse estudo. Quando eu tô lendo a Bíblia esse ano, eu tô entendendo, sabe? O capítulo 10 tá ligado com o capítulo 11, porque na verdade, gente, antes, isso aqui era uma epístola, era uma carta, né? Não era uma coisa dividida por capítulos e versículos. A divisão de capítulos e versículos, ela veio bem depois para facilitar a nossa vida. A gente tá na igreja, o pastor fala, vamos ver a parte da carta de Paulo? Qual parte? Mais ou menos no meio ali. Não, vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 especificamente. Então, nesse sentido, a divisão de capítulos e versículos foi maravilhosa, mas para um entendimento é o todo, inclusive não apenas das cartas, não apenas dos evangelhos, mas de toda a Bíblia, para que nós venhamos compreender o plano de Deus. Amém? Oi, Poli, querida, boa tarde, paz do Senhor Jesus. Jesus te abençoe, viu? É maravilhoso poder aprender e graças a Deus temos você para nos ajudar nessa jornada. Graças a Deus, eu sou, glória a Deus. Ser participante disso, ser um dispenseiro do mistério de Deus é um privilégio, ministro de Cristo, né? Então vamos lá? Então nesse sentido, vamos entender a cultura, tá? Dos coríntios, entender por que Paulo está dando essas instruções para aquela igreja que estava lá. Ele começa dizendo, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Inclusive nessa minha Bíblia, não sei como é que está na Bíblia de vocês, esse versículo, desculpa, tá gente, os rabis, que essa é a minha Bíblia de estudo, então não me julgue. Você vai ver que esse versículo aqui, ó, eles escolheram deixar ele separado antes do próximo título que foi colocado. Porque muitos teólogos também vão entender que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, se refere ao capítulo anterior. Independente se refere ao capítulo anterior ou se é uma introdução para o próximo, fato que Paulo está dando uma ideia aqui, olha, do jeito que eu tenho feito, vocês podem fazer também, porque eu estou imitando a Cristo. Ele fala no capítulo 10, olha, não procurem seus interesses, não faça o que é bem só para você mesmo, mas se preocupe com o bem daquilo que é do outro. Porque eu também estou fazendo isso, eu tenho aberto mão da minha liberdade, eu tenho aberto mão daquilo que me é de direito, a fim de poder levar o máximo de pessoas à salvação. Então ele termina falando assim, olha, não faço apenas o que é melhor para mim, mas faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Então, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Lembrando que ele falou, olha, abra mão da sua liberdade se for necessário para não levar nenhum irmão a tropeçar. Essa é a ideia. Agora vamos falar sobre o culto público, né? O que Paulo começa a falar? Gente, tá acontecendo na igreja em Corinto uma questão de irreverência, de confusão, de disputa. O culto estava tendo bagunça. Não tinha ordem, não tinha decência, não tinha reverência. Estava virando uma bagunça mesmo. Então Paulo vai vir com instruções para que o culto público, o encontro da igreja, tenha de fato organização, tenha o objetivo, né? Ele vai tratar sobre os dons, ele vai tratar sobre a importância de como os dons devem ser usados no meio do culto, para que haja aqui, gente, porque eu vou falar uma coisa de verdade para vocês, aonde tem bagunça e desorganização, não tem Deus. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus organizado. Jesus tinha o seu tempo organizado, Jesus ele tinha seus discípulos, Jesus tinha, o ministério era muito bem estabelecido, tinha aquele que era o tesoureiro, mesmo que depois ele se corrompeu, mas tinha o tesoureiro, tinha as pessoas que eram usadas ali para, Deus usava para abençoar a obra, tinha aqueles que recebiam, tinha aqueles que serviam, então tudo era muito organizado, não tinha uma coisa assim, como é que nós faz agora, quem que... Ai, que bagunça, vai você mesmo, vai, faz lá o que deve ser fazer, que vai, não... Tudo muito organizado. Deus é um Deus de ordem e de decência, né? Então nós vamos entender isso. Lá na igreja, em Corinto, tinha um problema, porque aquela igreja era uma mistura de gente. Tinha os judeus, que converteram ao evangelho, tinha os gentios, os gregos, e tinha os romanos. E todos se converteram, mas estavam em um processo ainda de santificação. Então isso acontecia que tinha muita disputa na adoração. Como que deve se adorar? Tinha disputa na adoração, tinha falta de respeito, tinha questões aí de brigas, de contendas. E então eles mandam uma carta para Paulo perguntando muitas coisas. E uma das coisas que eles vão perguntar é sobre o culto. E Paulo vai falar. Então, gente, eu elogio vocês porque vocês têm se lembrado de mim,
tem seguido meus ensinamentos, mas eu preciso que vocês saibam de uma coisa. Existe eu não quero falar hierarquia, mas existe, como é que é a palavra que eu li, gente? Existe uma questão de submissão que deve acontecer entre vocês durante o culto, durante a vida de vocês. Existe uma... eu não quero falar hierarquia, gente, eu tava com a palavra na cabeça. Enfim, ele vai tratar assim, olha, eu preciso que vocês lembram de uma coisa, tá? Aqui na igreja, Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do homem. Então é uma questão de honra. Assim como Cristo fez tudo para honrar o Pai, o homem faz tudo para honrar a Cristo e a mulher honra também seu marido. Então existe aqui uma certa ordem. Acho que essa é a melhor palavra. Existe uma ordem que deve ser estabelecida dentro do culto e dentro da igreja. O que eu preciso que vocês entendam? Se o homem cobre a cabeça para orar e para profetizar, ele está desonrando a sua cabeça. E a cabeça do homem é Cristo. Mas se a mulher ora sem cobrir a cabeça, então ela está desonrando o próprio marido. O que Paulo quer dizer aqui? Nós vamos precisar de entender o que acontecia lá em Corinto. Lá em Corinto tinha muitos templos pagãos. Lembra que eu falei aqui? O paganismo e imoralidade era uma coisa assim terrível. Lembra que eu falei que nos açougues todas as carnes passavam por processos de rituais idólatras? Então o paganismo era uma coisa assim muito forte em Corinto. Então a igreja de Cristo, eu tô falando em Corinto, a cidade, tá? Não dentro da igreja. Dentro da igreja não pode ter paganismo. Dentro da igreja a adoração apenas a Jesus. Só que às vezes havia uma certa miscigenação e uma mistura. E até hoje em dia tem isso. Nós temos que sempre preocupar. A igreja tá diferente do mundo? Ou o mundo e a igreja tá a mesma coisa? As mulheres da igreja se vestem como as do mundo? Os homens da igreja fazem a mesma coisa que os do mundo fazem? Tá errado. Porque a igreja é diferente. Em qual sentido? No sentido cultural também. Vamos falar de cultura? Naquela época, nos templos pagãos, os homens cobriam suas cabeças para mostrar que estavam adorando a ídolos, a outros deuses. Então Paulo vai dizer, aqui na igreja, gente, não pode ser assim. A cabeça de vocês é Cristo. Vocês não precisam colocar véu sobre a cabeça para adorar como os outros fazem, como os homens adoram os outros deuses, porque vocês adoram a Cristo. E o oposto também acontecia. As mulheres que eram insubmissas, as irreverentes, sabe aquelas mulheres? Espírito de Jezabel, nunca foi tão atualizado. Eu sou irreverente, meu corpo, minhas regras, não tem nenhum homem que manda sobre mim, não respeito nenhuma autoridade. E aí essas mulheres irreverentes, muitas até das que faziam parte também do culto pagão, eram as sacerdotisas dos falsos deuses, né? Nesses rituais pagãos, elas não cobriam a cabeça. Porque o véu naquela época era para as mulheres casadas, elas cobriam a cabeça e era uma cultura da época que as mulheres cobrindo sua cabeça mostrassem, revelassem que elas respeitavam seus maridos. Então as mulheres cobriam a cabeça com véu, que mostrava, gente, submissão. Eu sou casada, eu respeito meu marido, eu sou fiel ao meu marido, tem uma autoridade sobre mim. Então Paulo vai falar o seguinte, gente... As mulheres do mundo não cobrem suas cabeças em sinal de rebeldia. Mas aqui na igreja, como a gente não segue os padrões do mundo, vocês devem cobrir suas cabeças para mostrar, mulheres, que vocês são sim submissas ao seu marido. Vocês estão entendendo? Vamos continuar para entender como que é uma questão cultural. Ele diz assim, ó, se ela recusa a cobrir a cabeça, então também deve cortar todo o cabelo. Mas uma vez que é vergonhoso, naquela época, gente, olha a cultura, é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça. Né? Muitas doutrinas de homens pegaram esse versículo de forma isolada e falaram, né? Minha mãe mesmo veio de uma época, quando ela casou, ela não podia passar um gloss labial. Ela não podia depilar partes do seu corpo. Né? Então, era assim, porque tirou aqui, ó, a mulher não pode cortar cabelo, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Presta atenção quando você vai ler o capítulo direito. Uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo, ela deve, ou raspar a cabeça, ela deve cobri-la. Naquela época, a cultura era de que as mulheres tinham que usar o véu. Era vergonhoso para aquela época. Então, como que a igreja de Cristo Jesus, ela vai trazer escândalo para o mundo com a mulher dentro da igreja fazendo uma coisa que é vergonhosa para a cultura da época?
Vocês estão entendendo? Vamos continuar que vocês vão entender mais. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem, pois o homem não veio da mulher, Deus que criou o homem, mas a mulher veio do homem. Só que o homem, ele vem da mulher. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, o homem e a mulher dependem um do outro e ambos dependem de Deus. Então, ao mesmo tempo que um honra o outro, um precisa entender que é necessário, né? O primeiro homem não dependeu de mulher, mas hoje, para que um homem nasça, é necessário o ventre de uma mulher. E a mulher, ela precisa também do homem. Essa ideia de feminismo, né? Eu sou independente, eu não preciso de ninguém, sou empoderada. É uma mentira do diabo. Nós precisamos entender que nós dependemos sim de outras pessoas e todos nós dependemos de Deus. Então ele continua falando assim, olha, a mulher deve cobrir a cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens e os homens não são independentes das mulheres. Nós somos um corpo que se ajuda, que coopera e que honra a Cristo. Amém? Então, ele diz assim, versículo 13 é a chave para essa perícope. Julguem por si mesmos. A igreja deve julgar diante da cultura a qual a igreja está envolvida. É correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? Julguem por si mesmos. Cheguem a essa conclusão juntos. É lícito ou não é lícito? Devemos ou não devemos? A natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido e as mulheres não se orgulham do cabelo comprido, pois ele lhes foi dado como manto. Mas, se alguém quiser discutir a esse respeito, digo simplesmente que não temos outro costume. Olha como que isso é uma peça-chave, gente. Paulo está dizendo assim, ó, se alguém quer discutir sobre isso, eu vou dizer uma coisa, é que aqui o nosso costume é isso. Entendeu? Então é uma questão, gente, cultural, de costume. Porque se a gente for levar isso aqui ao pé da letra, levando em consideração o nosso costume, então eu não poderia estar aqui mostrando para vocês o meu cabelo, eu tinha que estar com o véu. E o homem também, enfim, todas essas regras específicas que Paulo está deixando aqui. No fim, o que nós temos que entender? Era a cultura da época, especificamente a questão do véu. Tá bom? Então nós não podemos apontar o dedo e falar que uma pessoa está em pecado, né? Hoje em dia nós olhamos muitas vezes a cultura, até vendo um vídeo sobre isso, eu vi um pastor falando sobre tatuagem. Lá nos capítulos anteriores, a gente viu Paulo falar, se eu faço alguma coisa que ofende o meu irmão, eu vou evitar fazer. Então, o que eu posso, dizendo no sentido da tatuagem? Existem, por exemplo, em São Paulo, igrejas de jovens que vêm de uma cultura onde eles têm tatuagem. Nós vamos dizer que todos eles, nós vamos condená-los, vamos dizer que todos eles vão pro inferno. Não podemos condenar. Mas naquela cultura, talvez, a tatuagem não causa tanto escândalo como uma tatuagem, por exemplo, que foi feita aqui numa cultura de uma cidade pequena ou de uma cidade do interior. Talvez, se eu fizer uma tatuagem, não tenho vontade de fazer, tá? Só deixando aqui aberto. Mas vamos imaginar, eu também não acho que leva ninguém pro inferno, exatamente a tatuagem em si, mas a questão da motivação do coração. Mas vamos imaginar que eu faço uma tatuagem, e eu vou fazer uma tatuagem aqui no meu pulso. E toda vez que eu tô aqui na live, uma pessoa que tá vendo aquilo se escandaliza e fecha o coração pro evangelho. Vale a pena eu fazer uma coisa que eu acho que eu sou livre para fazer? Não vale a pena, porque o evangelho é mais importante que as minhas opiniões, do que a minha vontade, do que a minha carne, do que os meus desejos, né? Ah, mas eu quero tanto fazer uma tatuagem, mas isso vai trazer benefício para o evangelho? Ou isso pode gerar no coração das pessoas qualquer tipo de escândalo? É o que a gente precisa avaliar, segundo a cultura de onde a igreja e a comunidade da fé está localizada. Amém? Aqui nós não temos tal costume, tipo isso, né? Então, Paulo começa a falar da parte mais importante do capítulo, que é sobre a ceia do Senhor, né? Uma vez por mês nós ouvimos o pastor, enfim, o presbítero, aquele que está dirigindo a ceia, ler esse texto. O que acontecia ali, gente, é que tinha uma mistura de pessoas ricas, pessoas pobres, e Paulo, eu acho engraçado que ele vai falar assim, olha, quando vocês se reúnem, vocês fazem mais mal do que bem. Gente, uma coisa inaceitável, as pessoas vão pro culto e saem de lá nervosas umas com as outras, xingando umas às outras, falando mal umas às outras, estressadas umas com as outras. É inaceitável. Porque quando a igreja de Cristo se reúne, o povo que tem o Espírito Santo dentro deles se reúne, isso deve trazer edificação uns para os outros. O que estava triste é consolado.
O que estava em dúvida é fortalecido com a palavra do Senhor. Aquele que estava mal sai bem. Aquele que estava com rancor libera o perdão. Por quê? Porque é a união do povo que tem Cristo. Agora, muitas vezes isso acontece. Em muitos lugares. Aqui em Pará de Minas, não. Não, de jeito nenhum. Em outros lugares aí, que acontece. Brincadeira que alguns pastores falam assim, né? Pra descontrair. Mas assim, as pessoas vão pra igreja e no decorrer do culto, quando sai, parece que era melhor não ter ido. Mas que não deva ser assim no nosso meio, amém? Deixa eu cumprimentar essas amadas do Senhor que entraram. A minha querida, amada irmã Odileia, que tá aqui conosco. Beijo, Jesus te abençoe, viu? Que prazer pra mim estar com você aqui. Minha mãezinha entrou também. Mamãe, tudo bem? Deus te abençoe. Benção, né? Eu que tenho que pedir benção, desculpa. O menor é abençoado pelo maior. Me abençoe, mãe. E a Alessandra, minha querida vizinha, também tá aqui. Beijo, amada. Estamos tão perto e às vezes não nos vemos tanto, né? Mas estamos aqui agora juntas, glória a Deus por isso. Então, gente, o que acontecia na ceia? As pessoas, a igreja lá de Corinto, eles se reuniam, os coríntios se reuniam e ficava pior. Era melhor ter ficado em casa. Por quê? Tava tendo disputa. Na hora da ceia, que era uma refeição, tinha aqueles que iam primeiro, comia mais até o ponto de ficar até embriagado, e tinha aqueles que ficavam com fome. Gente, é tão atual que parece que foi escrito hoje. Ai, Senhor! Sabe quando tem um retiro? Aí tem a fila. A gente sempre fala isso, gente. Eu já vi acontecer muitas vezes que eu tenho essa maneira de aumentar. Muitas vezes, os primeiros da fila colocam aquele monte de carne, aquele monte de lasanha. Aí quando chega nos últimos não tem. Sabe aquela coisa? Seja mais esperto, né? O mais esperto é o que vence. Isso tudo... José tá bem? Dormiu? Não. Ah, tá. Tiveram que buscar o José na escolinha. O Edmundo teve que buscar. Amor, depois pega água pra mim. Esqueci. Então, essas coisas são tão atuais. É um povo que não entende. Espera um pelo outro. Gente, quando você for se servir, analisa se a pessoa que tá depois da fila, se vai ter pra ela. Sabe essa ideia de que o mais esperto é o que vence? No reino de Deus não é assim. Os primeiros vão ser os últimos. E os últimos vão ser os primeiros. Essa ideia de que seja esperto, corre pra fila e come primeiro. E isso é em tudo, gente. Nós temos a nossa carne corrompida, muitas vezes quer isso. Quer sair na frente, não quer ficar por último, não quer ficar sem. Quando nós, como um corpo e uma família, devemos pensar no bem daquilo que é do outro. Amém? É o que Paulo falou no capítulo 10. Então Paulo vai trazer a ordenança, né, da lei de Cristo, né, que é um sacramento, é algo que Jesus deixou para nós. Vem cá, José. Vem aparecer para as pessoas aqui. Fala, oi, pessoal. O nariz estava sangrando lá na escolinha? Quando vai papar. Ah, você foi papar e ele começou a sangrar? É? E não melhorou? É? Mas agora melhorou, né? Graças a Deus! Então dá tchau pra todo mundo. Com Deus! Vai lá com o papai. Então, gente, Paulo vai trazer a ordenança. Como que deveria acontecer a ceia do Senhor, o partir do pão, a refeição na igreja. E aí ele fala assim, olha, ele explica isso, né? Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. E aí, como resultado, alguns passam fome, outros ficam embriagados. Será que vocês não têm comida em casa? Tá com fome, come em casa. Nós vamos pra ceia, não é pra encher a barriga. Mas é o rico que tá levando mais quantidade, que ficava lá, eu que trouxe esse aqui, então eu e minha família vamos comer. Não, se você levou em mais quantidade, tem mais comida em casa, deixa o mais pobre comer. Compartilha com generosidade. Entenda que é um só corpo, que haja equilíbrio, que haja generosidade, solidariedade. Pelo amor de Deus, vocês não vão pra igreja pra tirar a barriga da miséria, né? Mas basicamente o que Paulo tá falando. Vocês querem humilhar, envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que eu faço, gente? Eu vou elogiar vocês? Não vou elogiar. E aí começa o versículo 23, que é aquele que começa sempre na nossa celebração de ceia, né? Paulo explicando, ó, eu expliquei pra vocês, eu transmiti pra vocês aquilo que eu recebi do Senhor. E eu acho tão lindo, gente, porque Paulo não foi um discípulo que viu Jesus na sua forma aqui corpórea, antes de ser ressurreto.
Mas ele, como um profeta, depois do tempo, né? Como é que ele fala? Um apóstolo, como nascido fora do tempo, obrigada. Mas ele teve, obrigada, amor. Ele teve contato com Cristo, ele teve revelações pessoais de Cristo. Inclusive, ele está contando que o Senhor, nosso Senhor Jesus, revelou para ele sobre o dia que ele foi traído e como ele partiu o pão. Que coisa linda. Vocês já pensaram? Glória a Deus por isso. Ele está dizendo para a igreja, olha, o que eu recebi do Senhor, eu passei para vocês. Ele me falou o seguinte, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Ele pegou o pão, ele agradeceu e ele partiu. Tá vendo? Vocês têm que compartilhar, assim como Jesus fez. Este é o meu corpo que é entregue por nós, ele disse, né? Esse é o meu corpo que é entregue por vós. Então o pão representa o corpo que foi entregue por nós no madeiro. O corpo que foi dilacerado pelo meu e pelo seu pecado. Depois ele também pega o vinho, que é o símbolo da nova aliança, o sangue de Jesus. Ele também vai agradecer a Deus e vai dizer... este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Fazei isso em memória de mim, sempre que o beber. Então, a ceia do Senhor, ela tem um sentido de que é trazer a memória. Opa, eu tô comendo isso aqui, eu preciso me lembrar que Jesus morreu por mim. Será que tem algum pecado que eu tenho que me arrepender? Será que eu tô vivendo o meu corpo? Será que eu tô entregando o meu corpo também como um sacrifício vivo? Isso é para nossa memória, o que Jesus fez. É para um anúncio também. Ele vai voltar. Fazer isso em memória de mim. A Bíblia vai dizer assim, olha, isso vai anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então anunciou que ele morreu e anunciou que ele vai voltar. É um anúncio, é uma memória e é uma esperança. Como é lindo quando a gente tem a ceia, né? Na nossa cultura, a ceia é no primeiro domingo do mês, na igreja. Né? Mas isso também não quer dizer que eu não posso sentar à mesa com os meus filhos e relembrar o corpo e o sangue de Jesus e cear com os meus filhos aqui em casa, né? Então tem coisas que a gente muitas vezes distorce por medo, mas a ceia, gente, é memória, né? É claro que a gente precisa ter regras para entender como que deve funcionar o organismo vivo que é a igreja de Cristo, quando a gente se reúne. Tem regras. Por que lá as crianças não tomam a ceia? Porque elas não conseguem naquele momento discernir o corpo. Por que são só os batizados? Por que a igreja chegou à conclusão que quem vai cear são os batizados? Porque assim a igreja tem certeza de que a pessoa entende o que ela está fazendo. Mas isso não quer dizer que se eu sentar em casa e explicar para os meus filhos e partir o pão com eles de maneira disciplinada, de maneira a lembrar de Jesus, isso também não quer dizer que é pecado. O que é pecado, gente? Inclusive quando Paulo vai dizer assim, olha, examinem-se antes de comer o pão, para que não bebam indignamente. O que está dizendo? Examinar não é ver se a gente é pecador, porque assim ninguém ia tomar ceia. Fala a verdade. Eu sou pecador. Você é pecador. Então, nós não vamos tomar ceia. A questão não é se nós somos pecadores. Nós somos pecadores e nós somos necessitados daquele pão, daquele vinho para acessar a presença de Deus, que é o corpo e o sangue de Jesus. O que a gente tem que examinar é se a gente está bebendo o cálice e comendo o pão, compreendendo a verdade daquilo que foi feito por nós, em reverência, ou se a gente está prejudicando uns aos outros, como acontecia aqui. Será que no meu coração, é isso que eu preciso pensar, será que eu estou vivendo uma vida de acordo com isso que eu estou dizendo que eu creio, que Cristo morreu e que vai voltar? Então o examinar aqui não é pensar, deixa eu ver se eu estou perfeita hoje, porque daí eu nunca vou tomar. É entender assim, será que eu estou de fato compreendendo o que eu estou fazendo aqui? Ou será que eu estou fazendo aqui por mero ritual? Enquanto eu faço isso, eu ainda prejudico os outros, eu estou fazendo mal para outras pessoas. Então isso deve nos levar a examinar. Por quê? Como ali na igreja dos Coríntios estava acontecendo desordem, falta de respeito, tinha ali, né, pessoas buscando seus próprios interesses, brigas e divisões. Então ele está dizendo, é por causa disso, dessa falta de reverência, dessa falta de perdão, dessa falta de um examínio correto daquilo que é a ceia de Deus, que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, quando vocês forem cear, esperem uns pelos outros. Amém? E aí ele vai dizer, se você está com fome, come em casa, no nome de Jesus. Para isso não trazer julgamento sobre si mesmo ao se reunir. Então, o que é trazer julgamento? O prejudicar o irmão.
o procurar meus próprios interesses, o deixar que o meu ventre, né, seja como um santuário, e eu procurar só meus interesses e abrir mão, e não me importar com os meus irmãos. Capítulo 12, então, Paulo começa a tratar sobre os dons espirituais. É muito lindo isso. E Paulo vai, pelo que a gente vai entender aqui, quando eles mandaram, a congregação mandou uma carta para Paulo, eles vão perguntar sobre os dons. E a gente entende aqui pela nossa leitura que os coríntios achavam que havia uma superioridade, que alguns dons eram mais importantes do que os outros. E Paulo vai trazer na carta dele uma parte que vai explicar, não existe isso de superioridade. Um dom não ninguém é superior, vocês não devem se orgulhar, porque ele só fala em línguas, mas eu profetizo. Porque ele vai explicar no contexto da igreja que alguns dons são mais apropriados para a situação do culto, mas que ninguém deve sentir orgulho achando que por portar um dom, essa pessoa é mais importante, né? Então Paulo vai trazer essa ideia, olha, todos os dons têm o mesmo propósito. Todos os dons são diferentes, mas vêm do mesmo Deus e do mesmo Espírito e têm o mesmo objetivo. A finalidade é de edificação do corpo de Cristo. Então ninguém que cura para crescer o ministério no Instagram e ficar rico e famoso. A cura o dom não é para que a pessoa se torne mais importante ou superior. O dom é para que a outra pessoa a quem aquela que tem o dom vai servir, seja edificada, seja consolado, seja fortalecido. Então ele começa a falar assim, olha, vocês, antes quando eram pagãos, andavam por caminho errado e levados a adorar ídolos, mas agora vocês falam de Jesus, e vocês só podem falar sobre a obra da cruz e sobre Jesus, vocês só podem dizer que Jesus é Senhor por meio do Espírito Santo. Ninguém amaldiçoa Jesus pelo Espírito de Deus, não, porque o Espírito de Deus vai sempre honrar Cristo. Ele vai glorificar Cristo. Mas se alguém diz que se alguém diz que Jesus é Senhor, essa pessoa está falando pelo Espírito. Então ele começa a dizer, gente, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo, a fonte é a mesma. Só que quando ela vem, ela trabalha de maneiras diferentes. Deus trabalha de diferentes maneiras, mas é o mesmo Deus que opera tudo. E aí ele começa a falar dos 9 dons. Tem a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Nessa versão fala conselhos sábios, conhecimento especial, um espírito de fé, de grande fé, dom de cura, milagre, profecia, discernimento, falar em línguas e interpretar. Eu não posso falar sobre cada um deles porque eu tenho que aprender que a gente está aqui por 1 hora, mas é muito gostoso estudar sobre dons. Depois eu vou mandar lá no grupo. Assim que eu lembrar, vou mandar no grupo um estudo do Luciano Subirá. Ele especifica cada dom e dá detalhes e coloca na prática, sabe? Ele mostra como muitas vezes ele mesmo pôde exercer aquele dom, né? Então é bem assim, abre muito a nossa mente. Mas uma coisa que eu sempre entendi errado e que nos últimos anos o Senhor me ensinou é sobre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento e profecia. Muitas vezes a gente fala que a profecia é uma revelação sobre o futuro, né? E eu não vou dizer que não é, mas quando a gente entende o que é profecia, estudando capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, nós vamos ver que profecia profetizar é ser um porta-voz de Deus. Vocês lembram como que os profetas agiam? Eles entregavam uma palavra do Senhor. Qual que é a palavra do Senhor para o dia de hoje? Então, quando o homem está pregando, quando o pregador está pregando uma palavra ali, ou a pregadora está pregando uma palavra ali no culto de sexta, por exemplo, na reunião, ele está falando algo que vem da parte de Deus, aquela pessoa está profetizando. Agora, o que é palavra de sabedoria e palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é uma coisa que você só sabe porque o Espírito Santo te revelou. Você não saberia por conhecimento próprio. Sabe quando acontece tipo assim, Jesus chega para a mulher samaritana e fala assim, vai chamar seu marido, e ela fala assim, eu não tenho marido. Aí o Espírito Santo usa ele numa palavra de conhecimento. Verdade? Você não tem marido. Você já teve 5 e o que você tá agora não é seu marido. Quem te falou isso? Ninguém sabia. Uma vez eu estava na igreja orando, o pastor Moisés tinha feito um projeto de oração às 6 horas da manhã no templo, foi maravilhoso. Meu Deus, como que eu tive um romper assim na oração naquele tempo. Louva a Deus pela vida dele. E aí ele colocou esse projeto e um dia eu fui, e no dia anterior eu tinha tido uma briga com o Edmundo.
tinha falado umas coisas que eu não deveria falar. Isso tem muitos anos, tá, gente? A gente, graças a Deus, não é muito de discutir. A gente sempre consegue chegar num consenso muito rápido, ou um abaixa a orelha, como diz, né, o ditado, rapidamente a gente resolve, mas naquele dia eu tinha tido uma discussão mais calorosa, sabe? E eu tinha ido para a igreja orar ainda chateada com o que tinha acontecido no dia anterior. Eu fui para a igreja e a mulher do coque estava lá também, minha amada, querida irmã Andréia e amiga. E ela, muito usada pelo Espírito, ela foi orar comigo. Colocou a mão nas minhas costas, eu me lembro, eu estava ajoelhada, ela ajoelhou também, botou a mão nas minhas costas e falou: Senhor, tô aqui para orar por ela. Enquanto ela foi falando, muitas das vezes, enquanto a gente ora, que o Espírito Santo nos dá a palavra de conhecimento, tá? E você tem que também se permitir viver isso. Enquanto ela orava, ela falou: Senhor, ajuda ela. Muitas vezes ela briga com o marido dela, Senhor. Muitas vezes ela fala o que ela não queria falar, o que ela não devia falar. E como é que você sabe disso? Não contei pra ninguém, aconteceu ontem de noite. Essa é uma palavra de conhecimento. Uma palavra de conhecimento é algo que você sabe porque o Espírito Santo te mostrou. E muitas das vezes esse dom é revelado, muitos missionários usam esse dom para pregar a palavra, por exemplo, aos árabes, que só vão receber Jesus através de uma manifestação sobrenatural. Porque pregando apenas a palavra, a doutrina, eles não vão aceitar, porque eles têm a sua própria entendimento daquilo que é a Torá, ou enfim, o Alcorão. Então a pessoa chega e fala assim: você tem uma mãe que chama Maria, não tem? Sua mãe tá doente, não tá? Como é que você sabe disso? É uma palavra de conhecimento. Para que serve a palavra de conhecimento? Muitas das vezes a palavra de conhecimento vem com uma palavra de sabedoria. O que fazer com relação a isso? Olha, o Senhor falou no meu coração que tem alguém da sua casa que está doente. Mas Ele também me disse que se você tiver fé, ainda esse ano, essa pessoa vai ser curada. Então, a palavra de sabedoria, muitas vezes ela vem como uma palavra de conhecimento associado, né? Sucedida de uma palavra de sabedoria. O que você deve fazer? Jesus falou para a mulher samaritana: você teve 5 e o que você está agora não é teu. O que ela deve fazer com isso? Aí ele então dá uma palavra ele vai dar uma palavra de sabedoria. Ele vai mostrar que ele é o Messias, e que então ele é o jeito certo de adorar, né? Que agora os adoradores vão adorar em espírito e em verdade, e ela começa a anunciar aquilo que ela recebeu. Então a palavra de conhecimento, muitas das vezes ela vem em seguida de uma palavra de sabedoria. Ok? Deu para entender isso? Vamos romper nesse entendimento? Porque, gente, existe sabedoria. Quem lê provérbios, e o mundo lê provérbios, tem palavra de sabedoria. Tem sabedoria, mas não é esse dom do Espírito. Se o mundo aplicar a sabedoria de Salomão para finanças, vai prosperar. Tem muita gente que enriquece usando a sabedoria bíblica de provérbios. Só que o que nós estamos falando de sabedoria aqui não é só uma sabedoria humana, é uma sabedoria do Espírito sobre algo que você deve fazer, que Deus está te dando essa direção. E a palavra de conhecimento é uma coisa que só o Espírito Santo poderia te revelar. Amém? Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé. Essa fé aqui não é a fé para salvação, é uma fé extraordinária, que vai fazer, que pode mover montanhas, que pode curar e enfim, produzir maravilhas. Não é uma fé, não é a fé normal. Normal que eu quero dizer assim, aquela fé que o Espírito Santo produz em nós para salvação. A fé na ressurreição de Jesus Cristo e na vinda dele, na morte, ressurreição e vinda dele. Não é essa fé. A fé que vem aqui como dom, ela é uma fé extraordinária. É uma fé que o Espírito produz e que vai além de uma fé normal, que vai produzir também, né, muito efeito no reino espiritual. E aí tem o dom de curar, o dom de realizar milagres e o dom de profetizar. Então, profetizar, lembre-se, quando a Bíblia diz profetizar, não é simplesmente falar do futuro. A profecia, ela é ser um porta-voz, um mensageiro de Deus. E ela vem com o objetivo de edificar, exortar e consolar. Por isso que muitas pessoas vão dizer que é verdade, que a palavra de Deus é a maior profecia. Tem gente que vai para a igreja e fala: profetiza aí o que vai acontecer. Eles falaram isso para Jesus também, né? Tapava os olhos dele: profetiza quem foi que te bateu. Muitas pessoas querem os sinais, mas não entendem que a própria palavra é a profecia, porque é a mensagem de Deus. E nós, como profetas, e nós somos profetas, e enquanto eu estou falando aqui, eu estou sendo uma profetisa, porque eu estou falando aquilo que é da parte de Deus para os nossos dias.
para nosso entendimento. E todos nós devemos profetizar. Paulo vai falar isso. Olha, eu queria que todos profetizassem, mais até do que falassem em língua. Por quê? Enquanto vocês profetizam, vocês edificam uns aos outros. Quando vocês falam assim, olha, Deus falou comigo que para esse tempo Ele espera que nós estejamos vigilantes, como as 5 virgens. Como Deus tem falado comigo das 5 virgens. Aí o outro fala assim, nossa, Deus tem falado também comigo tanto sobre isso, sobre o azeite. E assim, o Espírito Santo é o azeite. Então, enquanto nós estamos falando da parte de Deus, nós estamos profetizando. Amém? Tem aquele que vai falar em diferentes línguas e tem aquele que vai interpretar o que foi dito. O fato é que ele vai terminar o capítulo 12 explicando, gente, assim como o corpo tem vários membros, mas é um mesmo corpo, assim também é a igreja. Vocês têm vários membros, mas todos os membros precisam um do outro. Até aqueles membros que a gente esconde, né? Tem membros do meu corpo aqui que eu não exponho na minha live. Não é verdade? A gente esconde. Mas isso não quer dizer que ele não aparece, que ele não é importante. Porque eu cuido dele. É o que Paulo vai dizer assim, ó. Protegemos as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Eu não tô aqui preocupado que a minha mão tá sendo exposta, né? Mas todo mundo tá vendo a mão, mas eu tenho outros membros que estão escondidos, mas que são muito importantes para o corpo também. É isso que Paulo tá querendo nos dizer. Sabe, o pastor, a ministra de louvor é o que tá com o microfone, é o que tá sendo visto, mas ela não é mais honrada por isso. Ela não deve ser mais honrada por isso. Muitas vezes é o membro mais sensível, o que fica mais escondido, o que não é tão honrado muitas das vezes, é esse que a gente precisa cuidar. Porque eles são sensíveis, mas muitas vezes também importantes, né? Muitas vezes não, todos são importantes, mas talvez os mais importantes. Vamos falar das partes íntimas, não é? É o que fica escondido. Ninguém tá vendo, mas precisa de cuidado. E é o que é necessário para multiplicação. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiquei meditando assim. A parte íntima do corpo, ela não é exposta, mas ela é cuidada. Por quê? Porque ela é necessária para multiplicação. Por que eu estou dizendo isso? Olha na igreja tem muitas pessoas que não estão com o microfone na mão. Elas não são expostas, mas elas não são menos importantes, porque talvez são essas pessoas que vão fazer com que a igreja multiplique, que vão fazer novos discípulos no seu testemunho, no trabalho, no seu testemunho de vida. Ela nunca pegou um microfone, mas leva multidões para a igreja. Então que a gente não pense que porque tem dons que levam a pessoa a estar mais exposta, fazem dela mais importante. É o que Paulo está querendo dizer aqui. Ele fala de outros dons e serviços, mas eu vou pular essa parte para a gente poder conseguir fazer tudo em uma hora. Capítulo 13, então, ele vai falar, ele explicou no capítulo 12 como os dons são importantes. Mas no capítulo 13, ele vai falar assim, olha, agora, no final do capítulo 12, ele fala assim, gente, tem apóstolo, profeta, tem o que serve, tem o que tal, tem muitos serviços. Mas no final do capítulo 12, ele fala assim, mas agora, eu quero mostrar para vocês um modo de viver que é mais excelente, que é superior. Eu quero falar de uma coisa que vai além de qualquer dom, de qualquer poder sobrenatural, de qualquer milagre. Eu quero falar de vocês de algo que supera todas essas coisas. E aí ele começa o capítulo 13, que é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que é sobre o amor. Ai, gente, que coisa mais linda. Ele começa falando assim, olha, eu podia falar a língua dos homens e a língua dos anjos. Eu podia saber inglês, espanhol, português, aramaico, hebraico, grego. Eu podia ser a pessoa mais instruída. Eu podia saber falar a língua dos anjos. Uau! Mas se não tivesse amor, é só isso aqui, ó. Barulho. É como um símbolo que retine ou um sino que ressoa. Eu podia ter o dom de profetizar, eu podia saber todos os mistérios de Deus, contar para vocês aqui de toda a Bíblia, toda a revelação, da mais profundeza dos tesouros do conhecimento. Podia ter uma fé, gente, que movesse montanhas. Mas se não tiver amor, isso não seria nada. Eu podia dar todos os meus bens para os pobres. Eu podia até dar o meu próprio corpo para ser queimado. Que coisa linda, que mistério. Mas se não tiver amor, não adiantaria de nada.
O amor é paciente e é bondoso. Olha as características do amor. Tá vendo que agora ele não tá falando de poder. O amor faz maravilha. Não, o amor é paciente. O amor é bondoso. Não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro. Não exige que as coisas aconteçam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um dia, profecia, gente, línguas, conhecimento, tudo isso vai desaparecer, vai cessar, mas o amor vai durar para sempre. Agora, o nosso conhecimento é parcial, é incompleto. Até o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, todas as coisas imperfeitas, essas coisas imperfeitas vão desaparecer. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas agora que me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora nós vemos tudo de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Naquela época não tinha espelho como o nosso aqui, que a gente via exatamente, né? Naquela época o espelho ele não era um vidro assim que refletia como o nosso espelho. Era embaçado, não era possível ver um reflexo perfeito. Hoje a gente vê como um espelho, mas um dia nós vamos ver tudo face a face. Tudo que eu sei agora é parcial e incompleto, mas um dia eu vou conhecer tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão e são fundamentais, gente. A fé, a esperança e o amor. Mas, sobretudo, a maior delas é o amor. E esse é o ápice da carta, gente. Porque lembra o que Paulo está falando no início? Se tem divisão, não tem amor. Se tem disputa, se tem litígio, se não tem perdão, não tem amor. Se um acha que é superior ao outro, não tem amor. Se um se orgulha do seu conhecimento, não abre mão de nada porque escandaliza o seu irmão, não tem amor. Em tudo eu quero que vocês saibam, Coríntios, que vocês podem ter todos os dons. Vocês podem mover montanhas, vocês podem arrumar recursos para os irmãos da Judéia, vocês podem fazer grandes coisas, mas se o amor não for a base da igreja, não tem igreja, não tem nada. Tá tudo perdido. Se o amor não for a nossa base, gente, se a gente não se amar verdadeiramente como um corpo, uma família, porque os dons não são vitrines para as pessoas se aparecerem. Gente, Deus me deu uma palavra de conhecimento aqui agora. Deus está me falando, tem uma pessoa aqui que... Deixa eu inventar uma coisa aqui. Tem uma pessoa aqui que falou antes de sair de casa... Quando eu chegar lá, e essa pessoa tá de branco, e muitas vezes isso acontece, tá? Não tô dizendo que não acontece. Aí quando a pessoa para de profetizar, que é dom de conhecimento, ela fala, nossa, como eu me movi no sobrenatural. Então não valeu de nada. Porque o objetivo do dom não é expor a santidade de uma pessoa. O objetivo do dom é servir a igreja. Então uma pessoa que profetiza, ela tá ali não para mostrar o tanto que ela tem de Deus, mas para que a igreja seja edificada. Para que a igreja seja construída no fundamento que é Jesus. Então nós nunca podemos esquecer, gente, que a gente está aqui no mundo como igreja de Cristo agora, que eu quero dizer, com o objetivo de ajudar uns aos outros, de amar uns aos outros, e não de se gloriar do tanto que conhece de Bíblia, do tanto que se move nos dons, do tanto que canta, do tanto que tem fé, do tanto que... Não, tem nada sobre... Não é sobre nós. Eu acho lindo como algumas pessoas falam sobre Jesus, falando que Paulo estava se referindo ao próprio Jesus, que é o amor de Deus encarnado. Quando você tiver uma oportunidade no seu devocional, pega o capítulo 13 e muda a palavra amor para a palavra Jesus. E aí você vai saber, olha, Jesus é paciente e bondoso. Jesus não arde em ciúme, Jesus não é presunçoso, Jesus não é orgulhoso. E você vai ter um entendimento profundo do nosso Senhor. Amém? Sobretudo, gente, amar uns aos outros. Tira o seu eu do centro, dos seus próprios interesses, seus sonhos. Ai, gente, esse culto que não acaba porque eu tenho minha novela para ver. Ai, que a pessoa tá me pedindo conselho, que a pessoa quer conversar, que a pessoa tá mal, mas eu quero ir embora para jantar, para pedir minha pizza, para... Nós precisamos amar uns aos outros. Amém? Aí no capítulo 14, ele começa dizendo assim, olha, que o amor seja o seu maior objetivo.
Contudo, também desejam os dons espirituais. Não quer dizer que a gente vai... Paulo está dizendo, eu não estou desprezando os dons. Mas, sobretudo, o de profetizar. E aí ele começa a dizer como que é necessário o dom de profetizar. Como a gente profetiza falando da parte de Deus, quando eu profetizo na igreja, eu edifico a igreja. Se eu só falo em línguas, o que acontece comigo? Eu só edifico a mim mesmo. Então não quer dizer que a gente não precisa falar em línguas, gente. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu percebi quando eu tava lendo aqui sobre os dons espirituais. Olha o que Paulo fala aqui, olha. Desejem os dons espirituais. Quanto tempo faz que você não ora para que você desenvolva dons espirituais? Olha essa parte aqui, ó. Busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. E aqui no capítulo 12, ele também diz, ó, versículo 31. Portanto, desejem os dons mais úteis. Então, gente, quem compartilha os dons é o Espírito. Eu posso falar para o Espírito Santo, eu quero muito interpretar, porque eu sou uma pessoa muito oral, né? A oralidade é muito presente na minha vida, eu gosto muito de falar. Então, interpretar línguas, meu Deus. Mas eu orei muito pouco por isso, sinceramente. Então, o que Deus fala comigo e com você aqui agora? Nós temos buscado os dons? Ah, mas não é, o mais importante é o amor. Mas não é que quando eu sirvo a Deus com os dons, eu sirvo a igreja com os dons, eu não estou demonstrando amor também? Então, o que Deus quer falar para mim e para você? Vamos começar a buscar os dons espirituais? Fala com Deus assim, Senhor, me dá uma palavra de conhecimento para aquela pessoa que está desviada. Para quando eu mandar uma mensagem para ela, eu falar assim, olha, eu tô te mandando essa mensagem porque Deus falou comigo que você acordou hoje de manhã pensando em suicídio. E a pessoa fala, o quê? Só eu pensei, não falei para ninguém. É de Deus mesmo, eu vou me render a Jesus. Vocês estão entendendo? É para fim proveitoso de salvação e de edificação. Mas a gente precisa buscar, a gente precisa desejar, a gente precisa ansiar pelos dons. Vamos começar a orar mais por isso? Até pôr uma estrelinha aqui, se eu tô falando agora, eu tenho que viver. Começar a orar para que Deus nos dê dons espirituais a fim de fortalecer a igreja. Isso, gente. E falar em línguas é tem muita gente que fala assim, ah, mas a Bíblia diz que falar em línguas não vai edificar a igreja. Não, verdade. Mas vai te edificar, meu Deus. Então busque o dom de línguas. Enquanto você tem dia que eu tô me sentindo fraca. Mais fraca espiritualmente. Aí eu falo, quando eu estiver levando as crianças para a escola no carro, na volta, eu tô sozinha no carro, eu vou vir falando em línguas. Por quê? Quando você fala em outras línguas, você edifica o seu espírito. Então eu não tô na igreja, não é uma coisa que tá causando nenhum tipo de... Imagina que uma pessoa pega o microfone e fica meia hora falando em língua, gente. Vocês estão entendendo? Ninguém tá entendendo. Então vai edificar a igreja? Não, só aquela pessoa. É isso que Paulo tá dizendo. Mas ele não tá proibindo o dom de línguas. O dom de línguas, gente, é um presente que Deus nos deu para a edificação do nosso espírito. Então busque. Se você não foi batizado ainda com o Espírito Santo, busque. Porque nós temos que desejar e buscar. Ele vai compartilhar de acordo com a maneira como lhe apraz. Mas a gente deve buscar. Olha o tempo. E então ele começa a falar sobre a ordem e a decência, gente. Não é para todo mundo começar a profetizar junto. Imagina uma igreja onde o pastor tá lá com a palavra, a irmã levanta e fala assim, então eu queria até falar sobre isso, uma coisa que Deus falou comigo essa semana, blá, blá, blá. E aí outro fala, não, mas não vai virar uma bagunça. O que Paulo tá querendo dizer aqui é, tenham decência, que tenha hora para tudo, que só um fala enquanto o outro escuta, para não virar uma desordem, para não virar um circo. Anseiem profetizar, ele termina o capítulo 14, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas. Eu queria falar sobre, deixa eu só falar uma coisa com meu marido aqui. Uma coisa sobre o capítulo 14 que é importante porque é polêmico, que Paulo fala assim, olha, que as mulheres não falem no culto, tá? Por que Paulo tá dizendo isso? Vamos lembrar do contexto, tá? Nunca podemos tirar o texto do contexto, para não gerar pretexto. O que a gente precisa entender, gente? Naquela época lá em Corinto, né? Assim como era muito comum antigamente, né? As mulheres não tinham instrução. E agora, as mulheres que não podiam fazer parte, né, do sacerdócio, agora elas fazem parte do culto. Elas estão juntas ali com os homens. Só que muitas das vezes elas não compreendiam aquilo que estava sendo falado, porque elas não tinham instrução como os homens tinham, da lei, da Torá. Enfim, já haviam uma instrução de leitura diferente das mulheres. Então, o que a gente pode inferir pelo texto aqui é que as mulheres interrompiam o culto o tempo todo para falar para os seus maridos, me explica que eu não entendi.
O que ele está falando ali? Me explica que eu não estou entendendo. E Paulo vai dizer que as mulheres não interrompam perguntando durante o culto. Eu lembro até a minha amiga, irmã amada Andréia, quando ela entrou na igreja, o pastor estava pregando, e aí no meio, né? Hoje, gente, meu Deus do céu, uma mulher cheia do Espírito. Mas quando ela chegou, por isso a gente tem que ter paciência. Quando ela chegou, por algumas vezes, ela interrompia a pregação para perguntar: ah, mas não sei o que... Né? Não sei se eu vou até mandar esse vídeo para ela assistir depois. Te amo, viu, Déia? Beijo. Não quero ofender, eu só quero mostrar como que foi grande, né, o processo e a transformação da Déia. Mas quando ela chegou, ela interrompeu algumas vezes, e isso pode gerar desordem no culto, né? Hoje ela é interrompida, porque ela é a que profetiza. Mas por que eu tô usando esse exemplo? Porque quando a mensagem é interrompida, sabe quando um bêbado chega na igreja e começa a falar e fazer pergunta? Tudo isso gera distração e gera interrupção. Então Paulo está dizendo aqui, olha, que o culto tem ordem. Se a mulher que não entendeu, por causa do contexto cultural, ela não entendeu o que foi falado, então que quando chegar em casa ela pergunte. Agora, sobre o fato das mulheres não poder falar, se a gente levasse ao pé da letra isso aqui, eu não podia estar nem aqui falando a palavra de Deus, né? Lá em Coríntios 11, Paulo falou assim, ó, que a mulher não ore nem profetize com a cabeça coberta. Então a mulher falava no culto. Essa palavra aqui, que a mulher não fale, ela é muitas vezes, né, quando você pega o original dela, ela é muitas vezes interpretada num sentido de tagarelar. Então o que Paulo está dizendo aqui, olha, mulheres, versão Lorena, oficial, não, a hora do culto não é hora de conversar fiado. Não é hora de tagarelar. Porque aconteceu, inclusive tem até um estudo que Edmundo fala sobre isso, mas eu não sei trazer aqui ao certo. Eu ia chamar ele para vir hoje, mas ele estava agarrado. Mas tem até uma história que ele conta de uma mulher que sempre tagarelava durante o culto e que aquilo causou muita desordem. Então eles criaram uma lei, que era a lei que a mulher não poderia tagarelar, nesse sentido de interromper para falar de coisas que são triviais. Mas no capítulo 11, o próprio Paulo fala que a mulher, ela podia profetizar e ela podia orar, só que com a cultura dos coríntios, ela deveria fazer isso com o véu. Então aqui, gente, não quer dizer que a mulher não pode falar, não pode pregar na igreja. O que ele está dizendo aqui é que tenha ordem. E é uma coisa muito interessante, porque um dia eu li um livro que fala sobre o princípio da honra. E, gente, se Deus está usando aquele homem ou aquela mulher para pregar, então aquela mulher está profetizando. E muitas das vezes, quando a gente começa a conversar durante o culto, coisa que não tem nada a ver com a palavra, a gente está desonrando aquele que Deus está usando para profetizar. Então, que a gente não fale no meio da pregação, a não ser aquilo que é verdadeiramente importante, né? Muitas vezes eu tenho que sair durante a pregação e perguntar, olha, já tá na hora do lanche na salinha, pra gente preparar o lanche. Então, não tô dizendo que enquanto a pessoa tá falando, a gente tem que ficar assim. Mas assim, tem conversas que podem ser evitadas. Essa é a ideia, tá? Então, que nós mulheres e também os homens possamos ter reverência durante o culto. Amém? No capítulo 15, Paulo vai falar sobre a doutrina da ressurreição, e o capítulo 16 ele vai finalizar a carta, né? Eu vou falar bem rapidamente, porque lá em Corinto, a igreja de Cristo tinha alguns infiltrados ali que estavam dizendo que não havia ressurreição. Esse, gente, no estudo fala que é o capítulo mais importante da Bíblia no sentido de doutrina cristã. Porque Paulo vai explicar, gente, pelo amor de Deus, no nome de Jesus, como vocês estão falando que não tem ressurreição? Se não tem ressurreição, como que a nossa mensagem é vã? Porque se Cristo não ressuscitou, gente, o que a gente está fazendo aqui, pelo amor de Deus? Se Cristo não ressuscitou, mas só Cristo ressuscitou. Então, se a gente vai morrer amanhã e não vai ressuscitar, por que eu estou entregando a minha vida todo dia? Eu estou sendo bobo? É basicamente isso. Deixa eu falar daqui, explicando. Primeiro vamos falar sobre ressurreição? Deixa eu explicar o que é o evangelho. É um fato. Cristo morreu, ressuscitou e apareceu para Tiago, para 500 irmãos, para Cefas, né? Ele apareceu para Pedro. Ou seja, o que eu tô pregando aqui para vocês não é um conto. Tem prova. 500 pessoas viram ele ressuscitado. Muitos estão até vivos ainda, né? Ele tá dizendo. Até hoje não, né? Muitos estão até vivos. Ou seja, é um fato. Jesus Cristo ressuscitou. Agora, se a gente pensa que nós não vamos ressuscitar, a gente está esperando em Cristo somente nessa vida.
A gente pensa que vai morrer e vai acabar. E se a gente está esperando em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe essa ideia de que morreu, acabou, não tem céu nem inferno? Portanto, se é isso, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo vai até citar esse texto. Só que essa não é a ideia. Paulo vai dizer, se a gente não fosse ressuscitar, por que eu ia estar arriscando a minha vida? Por que eu ia estar enfrentando a morte? Não adiantou nada eu ter lutado contra feras lá em Éfeso. Bobagem passar por perseguição, bobagem abrir mão dos meus desejos. É isso mesmo, vamos comer e beber e morrer. De tanto comer e tanto beber. Só que a ideia é, vai ter ressurreição. O nosso corpo vai ser transformado. O que era perecível vai se tornar incorruptível. O que podia ter doença, agora não vai ser possível mais ter doença. Não vai ficar mais velhinho. Não vai acabar. Aquilo que era desonra vai virar glória. Nós vamos ser mortos na nossa fraqueza e vamos ressuscitar em poder, né? Quando a gente morre ali por uma enfermidade, morremos fracos. Quando a gente morre porque houve um acidente, nosso corpo foi enfraquecido. Quando a gente morre porque estamos com 120 anos, que é a idade que eu vou morrer mais ou menos, o que vai acontecer? Meu corpo vai estar enfraquecido. Mas quando eu ressuscitar, meu corpo vai ser empoderado pelo Espírito. Vou receber um corpo transformado. O corpo natural vai ser trocado por um corpo espiritual. E isso não quer dizer que é só um espírito. Não. É no sentido da consciência. O Espírito Santo vai nos dar um corpo transformado. E aquilo que nós vimos apenas como um espelho, agora nós vamos compreender plenamente. Nós vamos ver como que face a face. E é isso que Paulo vai querer dizer, gente. Nós vamos ter que passar pela morte. Embora alguns não vão precisar morrer, porque o corpo vai ser transformado. Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Num instante, o anjo vai soar a trombeta e aqueles que morrerem vão ressuscitar a fim de viver para sempre. E isso é a vitória sobre o pecado. Estou bem resumido, mas leiam esse texto de novo com esse entendimento, tá? E aí ele termina falando, irmãos, tinha mais coisa aqui para falar, mas vou terminar com o que ele diz para a igreja. Versículo 3 do capítulo 16. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé e sejam corajosos, sejam fortes e façam tudo com amor. Ele fala para valorizar os que servem tão bem, dá alguns nomes de algumas pessoas que ajudavam ele, como Priscila, Áquila, assina com o próprio punho, né, o finalzinho da carta, para mostrar que a carta era dele mesmo, não era uma carta fajuta. E assim ele termina falando, quem não ama ao Senhor, essa pessoa é maldita, anátema. Que a graça de Jesus esteja com vocês. Amém? Essa é a ideia, gente. Igreja, vocês não podem estar divididos, vocês têm que andar juntos e em amor e em serviço. Quero agradecer vocês, minhas amigas, minhas irmãs que ficaram até o final. A Udileia, a Polly, a Sossô e a Alessandra. Obrigada, viu, por tudo. Tem alguém que eu não falei, gente? Eu tô vendo que a Dona Piedade entrou, não sei se ela saiu. Dona Piedade, beijo pra senhora, Jesus te abençoa. Mãezinha também não tá aqui, mas estava no início. Mas enfim, ó, amo vocês. E é isso, gente. Que nós façamos todas as coisas por amor. Que a live não seja um pretexto para que as pessoas vejam os meus estudos. Não, que a live seja, o objetivo da live seja compartilhar algo que vai edificar as mulheres, que depois vão usar de aquilo que aprenderam para edificar outras, que vão usar do que aprenderam para edificar outras e vão multiplicar a mensagem do evangelho, porque quando essa mensagem for pregada em todo mundo, então virá o fim. Amém? Obrigada! Essa aula é um pouco mais complexa, né, Sossô? Por isso que eu demorei também para poder preparar ela melhor, mas eu creio que o Espírito Santo vai nos revelar aquilo, né, de forma personalizada, aquilo que nós precisamos entender. Beijo, irmãs, com Deus e até amanhã, até segunda, se Jesus permitir. Segunda a gente começa a segunda carta, tá? Que Paulo escreveu para esse mesmo povo abençoado, que são os coríntios. Deus abençoa. Como somos edificados, glória a Deus por isso, Udi. Eu fico muito feliz de ter você aqui, viu? Como eu vejo um grande ministério surgindo a partir da sua vida, da vida do irmão Felipe. Continua firme na fé,
servindo a igreja com amor, porque muitas coisas ele fará, viu? Deus abençoe, beijo e até segunda. Bom final de semana, amadas.